estão blasfemando da palavra. Vai pegar um texto que todo ser humano da terra vai se dobrar diante dele o joelho. Já que o som não está pegando, vamos falar do gogó. Bem, aqui não tem esse negócio. Quando o som não está ajudando, a gente vai falar, pregar na palavra do gogó. A palavra de Deus é bem clara. Que nos últimos tempos a raça humana ia blasfemar de Deus. E é pura verdade. As pessoas estão blasfemando da palavra do Senhor. As pessoas não dão crédito à palavra de Deus. E nos últimos tempos, as pessoas iam blasfemar da palavra, zombar da palavra e criticar da palavra. E Jesus, ele está dando essa oportunidade ao ser humano de arrependimento, de entregar a vida ao Senhor. Porque o juízo de Deus vai descer sobre a terra. Vai julgar os seres humanos. Vai julgar a raça humana. O caso da desobediência. E Deus está dando a oportunidade ao ser humano de se render a Cristo enquanto dá tempo. Porque o juízo dele vai descer sobre a terra. E quando o juízo de Deus descer sobre a terra, os seres humanos não terão mais oportunidade. A oportunidade você está tendo agora que vai ouvir a palavra. Está ouvindo. Mas o nosso Deus, ele está dando essa oportunidade ao ser humano de arrependimento, de entregar a vida ao Senhor. Porque breve Jesus voltará. Você acredite ou não, é um problema seu. Está no teu direito de não acreditar. Mas Jesus, ele breve voltará. E quando ele voltar, ele vai julgar o ser humano na terra. É por isso que Deus está dando oportunidade a você de arrependimento, de entregar a vida para Deus, porque o juízo dele vai descer sobre a terra. E quando o juízo dele descer sobre a terra, não haverá mais oportunidade. E você nem queira nem saber o juízo de Deus, porque vai ser tenebroso e terrível o que ele vai fazer com os seres humanos que não deram crédito à palavra do Senhor. Se não fosse o juízo de Deus sobre a raça humana, que quem adiantaria se não houvesse o julgamento? Mas só que Deus, ele não pode se escarnecer, porque o julgamento tem que acontecer, porque Deus, ele não vai deixar o planeta do jeito que está. Ele julgará, ele dará o final sobre aqueles que ficaram de fora. E Deus está dando a oportunidade a você de arrependimento. Você se arrepender do que você faz e entregar a tua vida ao Senhor. Os seres humanos vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, não pelos seus pecados, mas por rejeitar o perdão de Deus. Não é pelos seus pecados, mas é por você rejeitar o perdão de Deus. Deus, ele é misericordioso, e ele está dando essa oportunidade de você se arrepender. Soberano e poderoso e eterno Deus, obrigado por essa rica oportunidade. Obrigado por estar aqui em frente à sinaleira. Obrigado pelos livramentos. Mas nesse exato momento, Senhor, que todo homem valente nesta manhã caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que todo levante do inimigo que queira atrapalhar o teu evangelho caia por terra em nome de Jesus de Nazaré. Vamos ler a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Aleluia. Oh glória. Amém. Maranata, vem Senhor Jesus. Olha o que aqui diz a palavra de Deus. Que Deus, Ele está dando a oportunidade a você de se entregar a Ele para ter vida eterna, para ter uma vida eterna com Cristo. Porque Deus, Ele está dando a oportunidade ao ser humano, ao homem, para ter vida eterna com Ele. E vida eterna só vem por Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai passar, ninguém vai por Deus, primeiro você tem que passar por Ele, por Cristo, redentor, santo, puro e glorioso, justo e verdadeiro, santo, oh glória. Olha o que diz a palavra de Deus nesta manhã, oh glória. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado, e se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, e deste modo podeis reconhecer o Espírito de Deus, e todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Você na terra tem que confessar que Deus é Deus e Ele mandou seu Filho ao mundo para salvar o mundo da morte eterna. Deus não criou a raça humana para ter morte eterna, mas Ele criou a raça humana para ter vida eterna. E se você quer ter vida eterna com Cristo, é fácil. Basta você sentir no teu coração, ir para o teu quarto e entregar a tua vida para Ele. Porque o juízo de Deus vai chegar sobre esse planeta. Mas todo o espírito que não confessa que Jesus não provém de Deus, ao contrário, este é o espírito do anticristo. Se você não confessa que Jesus é Filho de Deus, você é anticristo. Você não acredita em Deus, não acredita no Filho de Deus. A Bíblia diz: mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus, ao contrário, este é espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e prezadamente já está no mundo. O espírito do anticristo já está na terra. O que é anticristo, irmão Wilson? São pessoas que são contra ao Evangelho, são contra a palavra de Deus. Mas o espírito do anticristo está aqui na terra. E ele está iludindo e enganando muita gente. Então, ele está enganando e iludindo muita gente na terra. O anticristo. Anticristo quer dizer que você é contra o Evangelho. Você é contra a palavra do Senhor. Mas eu creio que nesse local tem pessoas que não é contra Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que é contra Deus não entrará no reino dos céus. Aquele que repudia a palavra, aquele que rejeita a palavra, aquele que não aceita a palavra, aquele que não quer ser salvo, aquele que não quer ter vida eterna com Deus, não é de Deus e não entrará no reino dos céus. E diz assim a palavra: e ouvindo que havia de vir, precedentemente já está no mundo. Filhos, vós sois de Deus,
e tendes vencido os falsos profetas. E porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aquele que está maior em vós é aquele que te chamou. É aquele que te chamou para pregar o evangelho de salvação, o evangelho de vida eterna, a palavra poderosa, a palavra santa. E diz assim a palavra de Deus, amém, homem? E quem é maior, aquele que está em vós, do que aqueles que estão no mundo. E eles são mundanos, e por isso falam com quem pertence ao mundo. Quem é do mundo vai falar as coisas do mundo, mas quem é de Deus vai falar da palavra de Deus. Quem é do mundo só vai falar das festas, das orgias, das coisas que o mundo oferece. Mas quem é de Deus vai falar da palavra de salvação, a palavra de vida eterna. Agora, a palavra de vida eterna só vai para aqueles que realmente se rendem a Ele e entregam a vida para Ele. Porque Jesus, Ele breve voltará. E os compreende. E nós somos de Deus. E quem conhece a Deus, nós ouve. E quem não é de Deus, não entende. E assim, e reconhecemos o Espírito da verdade, o Espírito do erro. Glória. Se você ouve o Espírito do reino de Deus, é porque Deus está te preparando para você fazer uma aliança com Ele. Mas se você não ouve e não quer ouvir a palavra do Senhor, a Bíblia diz que não entrará no reino dos céus. Mas aquele que ouve, aquele que guarda a palavra de Deus, terá oportunidade para entrar no reino dos céus. Se lembre que você não é obrigado a aceitar Deus, não é obrigado a aceitar a palavra, mas a Bíblia diz que você também não entrará no reino dos céus. Bom dia, homens. Deus dê livramento a vocês. Oh, glória. Deus proteja vocês de todo mal. Nós estamos falando sobre o espírito enganador, o espírito que vive enganando os seres humanos na terra, que é o anticristo. Ele já está na terra, está iludindo muita gente, o anticristo. E quando ele vier, ele vai destroçar a raça humana, porque não deu crédito ao Criador. Se lembre que Satanás, ele odeia o ser humano, ele não gosta do ser humano. E por que você vive idolatrando esse inimigo? Porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida, e vida com abundância. A palavra de Deus nesta manhã está falando sobre os enganadores, os mentirosos, os que vivem no mundo e não dão crédito à palavra do Senhor. Porque o juízo de Deus vai descer sobre a terra. E quando o juízo de Deus descer sobre a terra, não haverá mais oportunidade para o ser humano. Vamos falar sobre o amor. Oh, glória. Oh, glória. Vamos para 2 Timóteo. Eita glória. 2 Timóteo capítulo 3. Nós falamos sobre o anticristo.
sobre espírito imundo que está na terra, está assolando e enganando muita gente. Agora olha o que aqui diz em 2 Timóteo, capítulo 3. Glória. Amém, guerreiro? Olha o que aqui diz em 2 Timóteo, capítulo 3. Sabei, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos e serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos e desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, e caluniadores, sem domínio, próximos, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconscientes, orgulhosos, mais amigos do prazeres do que amigo de Deus. A raça humana está assim, mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. A Bíblia diz em 1 Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos tempos a raça humana vai estar assim, está assim, presunçosos, soberbos, gananciosos, mentirosos, e vive nas enganações e nas mentiras que o diabo oferece na terra. Bom dia, os jovens. Mas o que é o melhor que nós devemos fazer? É você se render a Deus, entregar a tua vida para Deus, para você alcançar a vida eterna. O juízo vai descer sobre este planeta. E o que nós lemos em 1 João, falando sobre os falsos profetas e o espírito enganador. E agora em 2 Timóteo, capítulo 3, nós estamos falando sobre que dias piores vão caminhando a humanidade. A humanidade está caminhando para os caminhos que desagradam ao Senhor. Não entrega o caminho ao Senhor. Não se arrepende. Não larga o pecado, não larga a mentira, não larga a prostituição, não larga o adultério, não larga a lascívia, não larga a mentira, não larga a prostituição. O juízo dele vai descer. Amém, jovem? E Deus está dando oportunidade ao ser humano de arrependimento. Irmão Hilton, o que vai acontecer com a raça humana? Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 15. Apocalipse capítulo 15, para encerrar, fala que Deus, Ele vai lançar as 7 mais últimas pragas na terra. Então, observei no céu o outro grande e terrível sinal, 7 anjos, apanhando, empunhando os últimos flagelos, pois com esta se completa o juízo severo de Deus sobre a terra. O juízo vai ser severo e terrível quando ele lançar sobre a raça humana. Em Apocalipse capítulo 15, fala que ele vai lançar as 7 mais últimas pragas na terra. E olha o capítulo 16. E aconteceu que ouvi uma forte voz que vinha do santuário e ordenava aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7ª taça da ira de Deus. Oh glória! Essa é o julgamento de Deus sobre a raça humana. O julgamento que vai ser lançado sobre os seres humanos que
não deram crédito à palavra de Deus. Você hoje vê na terra a maioria das mulheres da rua praticamente está andando nua na rua. As roupas de sensualidade para chamar a atenção de outros seres humanos. Jesus, ele advertiu sobre essas coisas, sobre as lascívias e sobre as roupas que as mulheres vestem na rua. Roupas indecentes que desagradam ao Senhor. Roupas que é roupa de sensualidade. Deus está irado com a raça humana que vive na terra, fazendo seus próprios desejos, seus próprios deleitos, com as suas prostituições. É por isso que a gente vê cada dia mais. Amém, homem? É por isso que a gente vê cada dia mais dentro desta cidade. A maioria das mulheres um tipo de roupas para chamar a atenção de outras pessoas. Roupas de sensualidade. Isso é coisa do diabo. E Deus está dando oportunidade a muitos seres humanos de arrependimento, de entregar a vida ao Senhor. E Deus te deu oportunidade para ouvir a palavra de Deus. Que Deus lhe deu oportunidade para você alcançar a misericórdia dele. Mas o juízo de Deus vai descer. O julgamento vai acontecer. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os comerciantes aqui, tá? Quero louvar a Deus pela vida dos taxistas que estão lá do outro lado batalhando. Que Deus venha dar livramento a todos os comerciantes deste lugar. Que Deus venha dar oportunidade para ouvir a palavra de sempre. E não é da agora que vocês ouvem a palavra. Vocês não podem dizer que não ouviu a palavra, mas ouviu. O bom é que você ouve a palavra, mas não dá crédito à palavra. Então, quando chegar o dia do juízo de Deus, Deus ele vai dizer: você ouviu a palavra, mas você não deu crédito à palavra e não entregou a vida para mim. A Bíblia diz que todos aqueles que não confessaram a Deus, não entregaram a vida para Deus, não entrará no reino dos céus. Você hoje está aqui nesta manhã, mas se você descer a sepultura hoje, sem confessar os pecados para Deus, não é eu que digo, é a palavra. Você não entrará no reino dos céus, porque você ouviu a palavra e não deu crédito. Está entendendo? Então você não pode dizer que não ouviu a palavra, mas Deus ele vai dizer: você ouviu a palavra, mas eu vou profetizar aqui nesta manhã. Mas tem pessoas aqui neste lugar que trabalham aqui, que tem o seu sustento, que batalha. Deus vai tocar no coração de alguém aqui para entregar a vida para ele, para ter vida eterna. Porque Deus, ele não preparou o inferno para a raça humana. Deus não quer que a raça humana vá para o inferno, mas é pelos seus pecados que você está indo. Sabe por quê? Porque você rejeitou o perdão de Deus. Glória! Você rejeitou o perdão dele. Então, você que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, não é pelos seus pecados, mas é pelo você ter rejeitado o perdão de Deus. Oh, glória! Aleluia! É Jesus poderoso. O juízo dele vai descer. O julgamento vai descer à terra. E ele não terá misericórdia com ninguém. Ou você acha que vai ter misericórdia? Você não conhece a Bíblia. Deus ele é amor
mas ele também é justiça. Ele não terá misericórdia com aqueles que estão de fora no dia da chamada. Glória. Amém, irmã? Eita glória. Aleluia. Ei, Jesus maravilhoso. Que Deus continue dando livramento aos mototaxistas e dando oportunidade para eles ouvir a palavra de salvação, a palavra de vida eterna. Que Deus dê livramento aos comerciantes deste lugar, dê livramento e oportunidade. Oh glória. Eita glória. Aleluia. Vamos. Que de tarde só pertence a Deus. Vamos